Eu acho que o primeiro podcast, eu acho que tem que ser um podcast de apresentação das nossas pessoas, tá ligado? Eu falo assim, mano, tá no ar hoje, a gente decidiu iniciar uma série de vídeos para vocês acompanharem um pouco além do que a gente faz aqui, conhecer nós como pessoas e tudo. E hoje nós vamos se apresentar aqui para vocês. E pior que já tá gravando, poderia ter. Tá gravando. Tá gravando? Tá bom então. Vamos se apresentar. Esse é o Daniel, esse é o William, eu sou o Lucas. Nós somos do estúdio Black AB, em Balneário Camboriú. E hoje nós decidimos gravar essa série de vídeos, começando por esse, para que a gente possa se apresentar para vocês, trocar um bate-papo legal, vocês conhecerem um pouco mais os bastidores da tatuagem. Esse canal vai ser bom tanto para o artista, quanto para o cliente que queira acompanhar, porque aqui nós falaremos de assuntos diversos, então o intuito é a gente ter um pouco mais de entretenimento também, não só conteúdo técnico, conteúdo pesado. Então, eu acredito muito que vai ser um prazer fazer tudo isso, porque eu já estou sentindo a energia muito da hora. E é isso, vamos lá. Eita glória! Pronto, começou. Então vamos lá. Daniel, como foi sua chegada na tatuagem, mano? Rapaziada, a tatuagem começou comigo como se fosse um gatilho. Desde moleque, o meu pai, ele não foi um cara muito presente dentro da nossa vida, mas eu recebi muitas cartas dele. Dentro de uma das cartas dele, tinham muitos desenhos. Que dentro desses desenhos, eu olhava e falava, cara, se ele consegue, eu também consigo. Mas você não chegou a ter um contato com seu pai? Não conheceu, não? Sim? É porque assim, mano, o meu pai, ele era um presidiário, então eu vim de uma família meio que desestruturada, vamos dizer assim, por certas formas, e meu pai ficou mais tempo dentro da cadeia do que com a gente. Nesse tempo, eu recebia muitas cartas dele, então o único contato que eu tinha com o meu pai, o único contato, eram as cartas. Foi a única forma, tá ligado, que eu pude ter em relação a desenho, é falar assim, caralho, se meu pai consegue fazer um desenho desse com caneta, eu acho que eu consigo fazer com lápis. Eu nunca imaginei que não seria uma caneta, mas sim uma agulha. Hoje em dia, para mim, é um baita de um desafio eu ter falado, caraca, eu tô muito satisfeito com quem eu sou, muito satisfeito aonde eu cheguei, por causa de um pequeno gatilho, algo que realmente me emocionou de pequeno e algo que eu sabia que eu tinha muito contato. Então, desde aquele tempo, dentro da sala de aula, passou disso, eu fui batendo nos meus 16 anos e eu abandonei o desenho de lado, né? E quando eu abandonei o desenho de lado, quando bateu mais ou menos meus 17 anos, eu fiz minha primeira tatuagem. Foi esse leão aqui, fui na casa do cara, achei muito massa o cara no Facebook. E ele me instruiu, falou, cara, vamos, participa, isso, aquilo. E naquele tempo eu não podia, estava pagando minha autoescola, então eu não tinha dinheiro para fazer o curso. Mas Deus é tão bom que quando é para ser, é para ser. Depois que eu terminei, essa sensação, sabia, também? De que uma parece que era para ser, de tipo, o universo te escolheu para ser tatuador. Exatamente. Era não de outra, tá ligado? Algo como você já foi escolhido para aquilo. E você não vai sair daquele caminho. Não importa o tanto que você tenta correr. Se for para você ser, você vai ser. Entendeu? E quando eu abracei aquele intuito, eu falei assim, cara, tenho 18 anos. Tá ligado? Quantas pessoas que eu não conheço que estão com 40, 50, 60 anos e estão tentando. Pô, se eu tentar e dar errado, tá ligado? Deu, tá ligado? E se der certo? Eu pensei, e se der certo, tá ligado? Então eu caí de cabeça. Quando você estava pensando sobre entrar na tatuagem, você estava com quantos anos? Cara, eu tava com 17 indo para 18 anos. Então, antes disso, você estava fazendo o quê? Qual era a fase da sua vida que você estava vivendo nesse momento? Eu estava vivendo uma fase que eu estava saindo da escola, já estava saindo no terceiro ano, estava me formando, eu estava pensando o que eu vou ser. E naquele tempo eu queria ser professor de educação física. Eu queria dar aula, eu queria participar em relação que eu treinava muito, Muay Thai, boxe, e eu me dava muito bem, mas não em relação com o desenho. Então o desenho agregou muito isso, falar assim, cara, esse é o caminho, tá ligado? E eu tive que fazer uma escolha, ou era o esporte, ou era o desenho. E já que parece que eu sinto, igual ele mesmo disse, que eu fui escolhido, eu falei, cara, eu vou tentar. Se não der certo, eu só tenho 18 anos, tá ligado? Você tentou. Entendeu? Eu tentei, pelo menos eu tentei. Então, cara, me joguei de cabeça e tentei fazer acontecer. Investi todo o meu suor, tudo que eu tinha. Minha irmã, né, foi minha base, minha estrutura para me ajudar a abrir meu primeiro estúdio de tatuagem. Eu não estava com dinheiro naquele tempo, então minha irmã ela me ajudou muito. Eu só tenho que agradecer. Só agradece, Cash. Estamos aí hoje por causa de você, pode ter certeza disso. E por conta disso, a minha família me ajudou muito naquele tempo. Então eu tive que falar, cara, hoje é por mim e já era. Passei por muita dificuldade, por exemplo, no meu primeiro mês.
Cara, não vendi uma tatuagem no primeiro mês, tá ligado? Fiquei lá, fiquei 30 dias e 30 noites sem vender uma tatuagem. Meu último dia, que era pra me entregar a sala, tipo, de noite, eu fazendo uma oração pra Deus, já tinha desistido já da tatuagem, mas Deus é tão bom que ele colocou um cliente pra mim nos últimos 47 minutos do segundo tempo. E quando esse cliente apareceu, eu conversei com ele, falei que né, naquele tempo eu não fazia naquele valor, mas Deus falou assim, é pra ser, cara, e quando não é pra ser, já era, tá entendendo? Eu vou ser bem sincero com vocês, dentro de mim, poderia ter até acontecido outra história, era pra me ter seguido outro caminho. Eu acredito que Deus estava escolhendo um caminho melhor, mas ele queria tanto que, ele viu que eu queria tanto aquilo, que ele, cara, ele falou, se é isso, filho, já era. Ele colocou um cliente dentro do estúdio no meu primeiro mês, porra, fiz a tatuagem, consegui pagar meu primeiro aluguel, sem um dinheiro no bolso, falei que aqui, ó, sorrisão de orelha a orelha pra casa. Falei assim, pô, eu consegui, tá ligado? Considerava mais difícil assim no início pra ti? O que tu acha que foi assim a parte mais difícil de até dar certo a tatuagem? Cara, a coisa mais difícil, mas é que eu mais agradeço, foi Deus me mostrando as pessoas que eram pra estar do meu lado e as pessoas que não eram. Porque eu já não tinha um ciclo de amizade muito grande. E quando eu investi na tatuagem, muitos dos meus amigos, vamos beber, vamos sair, vamos curtir. E eu, não, cara, eu preciso estar aqui. Se eu não estiver aqui, ninguém vai estar, tá ligado? Então foi uma escolha minha falar assim, eu preciso passar por essa barra sozinho. Que se eu não passar por isso sozinho, ninguém vai passar. Então foi a escolha que eu tive, a maior dificuldade que eu tive foi a aceitação de entender que o meu propósito eu tenho que seguir sozinho. A rapaziada também tem uma história para contar. É isso aí, Lucas. É isso aí. É de suma importância que nessa caminhada de empreendedorismo, que envolve luta, que envolve o sacrifício, porque você está vivendo ao mesmo tempo a sua vida do CNPJ e a sua vida pessoal, uma não desvincula da outra. Então, se você não tem, de fato, algo que te dá tranquilidade, algo que, de certa forma, ainda que seja qualquer coisa que você puder acreditar, mas se isso promove, de certa forma, uma paz interior, pode ter certeza que, obviamente, facilita muito esse processo, né? Porque o ser humano ele precisa de algo. Crer em algo, né? Para você se exatamente. Pra você precisa ter uma seguir, motivação, né? Precisa ter um sentido, ainda que você não tenha esse sentido totalmente claro na sua cabeça, ainda que você ainda esteja Isso aí. numa transição de busca. Sim. Mas se você está buscando alguma coisa, já se torna algo para continuar vivendo. Mas agora deixa o William se apresentar um pouquinho também. Apresenta ele. Monstro! Ele é um monstro! Um monstro. É tatuador, é body piercing, homem, olha. É monstro. É monstro. Vai, Tem que monstro. falar. Sou tatuador, body piercing, chefe de cozinha, né? 18 anos com tatu, 8 anos com cozinha e 18 anos com body piercing. Né? Nessa trajetória aí já... Vai matar! Vai matar! Nessa trajetória eu comecei com 11 anos, né? Sempre realizando pinturas em telas, né? Em São Paulo. Depois de um certo tempo, com 17 anos, fui para a família Amorim, né? O meu primeiro estúdio em São Paulo, né? Meu primeiro contato mesmo com a tatu. Mas sempre em desenho, querendo conhecer pessoas do mundo do desenho, né? E ali eu aprendi bastante com o pessoal, né? Com o Carlinhos Amorim, com o Thiago Amorim, com o Rafael Cavicchioli. Hoje eles estão na Europa, né? Tatuando, cada um com seu estúdio próprio. E... Deixa eu só conferir se tá tudo bem. Continua que eu vou só conferir se tá tudo bem com a câmera aqui. Que ele vai recortar, né? Vai, pode falar. Isso, tá show, vai. Tá show? Tá show. É que às vezes tem iPhone que esquenta, né? Mas tá frio, não tem nem como tá. Daqui a pouco vai explodir. Vai lá. Vai matar. E nessa trajetória eu aprendi muita coisa, aprendi que tatuagem não é só pegar uma máquina e sair tatuando a pele, né? Tem muito mais por trás disso, que é você entender, sobreviver e viver disso, né? Da arte, do que você gosta, né? Já tive 2 estúdios, né? Em São Paulo e em Salvador. Na verdade 3, né? Tive 2 em São Paulo. E deu muito bom, né? Durante muito tempo. Infelizmente tive que fechar as lojas. E depois disso parti para outras lojas em São Paulo, tatuando. E sempre buscando aprendizado, curso, né? Nunca Voltando. pode parar, né? Não pode parar. Parou de estudar, você vai É um ficando conhecimento atrasado. diário. Sempre aprende. Cada dia que você não estuda, né? Você regride. Você regride. Regredi bastante, né? Em alguns anos que eu não me dediquei tanto à tatuagem, né? Que eu parti para fazer faculdade de gastronomia. Né? Então, sempre tentando conciliar um com o outro, né? Já trabalhei Isso é mais difícil, né, mano? É reconciliar, saber o que você quer ali, querendo ou não, né? É igual uma assim, chama. Na questão ali era mais por necessidade também, né? Eu tinha 2 filhas, né? Tenho 2 filhas, né? A Sofia e a Lara.
Então, nesse tempo eu tinha que trabalhar, né, fazer a renda ali de casa. E eu decidi fazer a faculdade, né, porque eu gosto também de gastronomia, né, sempre fui apaixonado por gastronomia. Não me arrependo, tive muito conhecimento dentro de restaurantes, como se posturar dentro da cozinha, que também é uma coisa bem hierárquica, né? E graças a Deus consegui chegar a chefe de cozinha, né, num patamar, né, que quem está dentro da cozinha sempre almeja, né, chegar. Chefiei 2 restaurantes em Florianópolis, né, os últimos 2 restaurantes que eu chefiei. E hoje eu tô aqui, né, com a rapaziada, né, não abdiquei a cozinha, né, mas eu Como preferi, né, dar mais ênfase à minha vida na tatuagem, né, coisa que eu sempre fiz, né, que me trouxe até aqui. Mas mesmo cozinhando, eu tatuava em casa, ainda tatuava tava ali. nos estúdios próximos ali, que eu fazia leste e tudo mais, né? Então eu nunca parei de tatuar, né? Nunca parei. Sempre estava tatuando ali, mas conciliando com as coisas que aconteciam na vida, né, no meio certeza. do caminho. Né? O processo nunca para. Hoje não vamos parar. E vamos E continuar. vamos continuar firme e forte, cada dia mais estudando. Vocês vão acompanhar aí mais processos, né, Com no meio do certeza. caminho. Agora mais que nunca, né? Agora a gente deu o primeiro, tá dando esse primeiro passo. Na verdade, start, não é o primeiro, né? A gente já vem dando passos em relação a isso, Correndo, né? mas a gente agora tá dando mais um passo, que é chegar chegando mesmo. Agora chegou a sua hora de falar um pouco de você, bebê. Eu particularmente, eu acho muito legal contar a minha história de como eu comecei na tatuagem, Conte pra nós. porque é muito engraçado tudo que aconteceu, como tudo se conectou para mim estar dentro da tatuagem. Então, tipo assim, fica uma interrogação muito grande sobre por que ter acontecido da maneira que aconteceu, entendeu? Mas eu particularmente acho muito conectado tudo que aconteceu. Recém que meus pais tinham se separado, eu tinha média de 12 anos. Então, desde a separação dos meus pais, iniciou-se um processo meio difícil na vida da nossa família, né? Porque a gente era estruturado e tudo. E a separação dos meus pais provocou uma turbulência muito grande na nossa família. Então, minha mãe teve que, antes ela era aquela esposa troféu, que cuidava dos filhos, e o pai trabalhava. E a partir do momento que houve separação, ela teve que se virar para cuidar da gente, inclusive, porque a gente preferiu ficar com ela do que com meu pai. E meu pai saiu e tudo, enfim. Minha mãe começou a trabalhar e ela começou a trabalhar numa galeria. Aqui deve ter bastante galeria. E tem as lojas e tal. Ela trabalha até no negócio de noiva, de aluguel de roupa de casamento. E ela, dentro dessa galeria, tinha um estúdio, o estúdio do Cicatriz Tatu, um tatuador muito conhecido, em Palmas Tocantins a gente morava. E aí, eu tava na fase o quê? Aborrecente. Rua, maconha, na rua, andar de bicicleta com os piá do bairro e tal. Então tava naquela fase de rebeldia, tudo que minha mãe preocupada, né? E aí minha mãe preocupada, ela, nesse tempo, desde pequeno, eu sempre já desenhava. Escola e desenhava no braço dos outros, cara, tava rolando a aula e tava pintando o braço de alguém dentro da sala. E então já, tipo assim, já tinha uma certa conexão, né? E aí ela foi nesse estúdio lá com os caras e falou assim, olha, eu tenho um filho, ele é novo, mas ele sabe desenhar, ele gosta de desenhar, na escola sempre ele esteve desenhando e tudo, ele é bem inteligente, pá. E aí ela falou, eu não posso trazer ele aqui pra ficar com vocês aqui, passar o dia, que aí ele fica perto de mim, entendeu? Meu filho separei do meu marido e tal, então assim, preciso estar mais perto dele, tem essa preocupação. Aí, não, traz aí o guri, China Tatu e o Cicatriz trabalhava lá, e o Paulinho. Galera muito massa, China, gente fina pra caralho também. Manda um salve pra ele, se Deus quiser ele tá vendo. Ô China, um abraço, Cicatriz também, por ter dado a oportunidade dos meus primeiros passos na tatuagem, onde tudo começou, inclusive, né? Gratidão imensa a vocês. Pode ter orgulho do fazem parte da minha história, Isso aí. E comecei a ir para esse estúdio. E tal, e o China me dando um apoio, eu lavando ali os treinos, tinha que ser útil, né? Então eu tinha meus momentos de desenhar, mas o Cicatriz passava para mim lavar as biqueiras dele e tal, não sei o que, fazer toda aquela prestação ali, aquele apoio, né? Aprendizado da tatuagem, né? Entendeu? Só que eu Era não o tava processo, era o aprendendo. processo. Eu tava observando, né? Eu tava observando muito. Mas o China que teve a iniciativa de falar assim, ô Cris, me chamava de Cris, porque naquele tempo eu era pequenininho e meu cabelo baixinho, quase que como eu acho que era até mais baixinho, assim, né? Eu parecia o Todo Mundo Odeia o Cris na época, entendeu? Além de que aí ele botava aqueles hip hop lá, aqueles que era famoso na Sky, não tem? Que tinha a raizinha do hip hop. Aí ele botava e eu, pá, assim, ó, o Chris Brown, aí todo mundo deu Chris mesmo, aí virou, deu Chris. Você sabe, né, que agora o seu apelido vai ser Cris, né? Né? Não queria te contar, Meu velho. Gmail até hoje é Cris Tatu, pô. Mas assim,
E aí eu continuei lá com eles e tudo, e tive que ir embora pro Mato Grosso, né? Não virei tatuador nesse tempo que eu tava tatuando com eles, só passei, fiquei aprendendo, mudei pro Mato Grosso pra morar lá com minha tia, minha mãe também foi na época. Engraçado que mesmo não sendo aquilo de começo, Deus te trouxe mais. Trouxe de volta. Que aí você foi escolhido. Nesse tempo que eu fiquei no estúdio, eu fiz uma tatuagem só. Que o China me botou lá pra fazer. Cris, vamos tatuar aqui o Lucas. Aí eu até lembro, Lucas Mendes. Fiz uma dorinha colorida nele. A primeira tatuagem que eu fiz, uma dorinha colorida com rosa, amarelo e azul. Você começou no colorido. Gaçando, nem lembro se eu fiz na perna do moleque, eu nem lembro. O próximo foi realismo. Ficou até mais ou menos, ficou até bem pigmentado e tal. Cheguei no Mato Grosso, pra resumir. Cheguei no Mato Grosso, estava trabalhando como design gráfico. Design gráfico, meu pai sempre trabalhou com gráfica e tudo, e eu não fui trabalhar com tatuagem. E aí, certa feita, eu conheci uma moça que foi na gráfica que eu trabalhava para poder fazer um serviço, e ela, desde que ela me bateu os olhos meus, ela teve um olhar, assim, diferente, assim, tipo assim, eu percebi assim, alguma coisa tem, né, mas alguma coisa, hoje ela me considera como mãe, inclusive, né, e eu falei assim, eu sou tatuador também. Você é tatuador? Eu sou tatuador também, não só tinha feito a primeira tatuagem. Uma tatuagem na vida. Né? E a gente criou uma amizade tão legal, assim, de um sentimento de família mesmo, de eu me considerar ela como mãe, ter esse sentimento como mãe. E aí eu falei, ela falou, por que você não tá tatuando então? Porque eu não tenho os maquinários, né? Quando pensa que não, quanto que é esse negócio? Aí ela entrou no Mercado Livre lá, comprou. E aí ela comprou, chegou, ela foi a primeira. Ela falou, ela falou que talvez ia comprar e tal, de repente comprou. Sabe o que é o mais engraçado? Não sei se você já teve isso, mas parece que todos nós temos um anjo na nossa vida. Mano, é uma parada. Um anjo. Eu tive vários, na verdade, cara. Eu sou grato porque teve muitos anos. Eu tive um brother também que eu saí de um trampo, né, 17 anos ali, pedi demissão e tal, pra seguir na tatuagem, porque tinha que ficar o dia inteiro ali no estúdio, né, com os caras, pra aprender. O cara tem que se dar de completo. E eu não tinha maquinário nem nada, e os caras também não tinham maquinário pra me dar, assim, fala, tá essa maquininha aí, segura aí, e mete marcha. Aí um brother, que é o Júlio Massa, eu peguei uma grana, ele também tinha saído de um trampo, ele pegou toda a grana dele e falou, vamos lá na Galeria do Rock, que eu vou te ajudar a comprar todos os materiais. É pra acontecer, cara. Eu comprei, juntamos a grana, né, e compramos todos os materiais, voltei com o kit, velho, cheguei lá na casa dele, já me tatuei ele, tatuei bom, geral. Não é bom? Não é bom sentir Deus não, se não fosse ele tivesse me ajudado a comprar, não estaria aqui talvez hoje. Não, ia ter demorado mais tempo, tá ligado, pra comprar. E o meu primeiro anjo, talvez nem estaria aqui. Meu primeiro anjo eu considero que foi minha própria mãe, tá ligado? Minha mãe nunca teve a importância, ela não se preocupava tanto com eu estar bem, que ela não se preocupou se isso não tinha muito a ver com a cultura familiar que a gente tinha, porque eu vim de berço cristão, meu pai pastor desde que eu nasci, então até uma certa rigidez, inclusive, nos ensinamentos do meu pai, mas ela não se importou, ela queria ver tanto eu bem perto dela, que ela falou, isso aqui vai guinchar ele, entendeu? E vai prender ele aqui e vai ser bom. Então, meu primeiro anjo foi minha mãe em relação à tatuagem, muito grato a dona Ruth, amo demais, sem palavras. Hoje eu tô vivendo tudo que eu vivi por conta dela, e devo tudo a ela. Agora a gente deu o primeiro, tá dando esse primeiro passo. Na verdade, não é o primeiro, né? A gente já vem dando passos em relação a isso, mas a gente agora tá dando mais um passo, que é chegar chegando mesmo. Entendeu? A tatuagem acaba trazendo muita coisa massa pro cara. Mas eu percebo que no tempo que eu passei fora da tatuagem, foi o processo mais difícil que eu passei na minha vida. Porque eu não queria tatuar, e a gente vai conversar depois sobre essa fase, né, que eu passei, mas foi uma fase muito difícil. Muito difícil porque parece que era a minha base, entende? Então negar tudo isso e ter que se reconstruir em outra coisa. Faltava algo ali. E não conseguir sentir novamente. E era uma coisa que, tipo, eu não conseguia sentir novamente tentando tatuar, entendeu? Eu tava tentando tatuar e, tipo, não quero estar aqui. Não quero estar aqui. Entendeu? Mas realmente a tatuagem, ela te dá muita oportunidade, te dá muita... Coisas que você nunca imaginou na vida. Né? Ela te leva a lugares onde você não imagina. Sim, nunca imaginou. Já te levou a lugares onde você nunca imaginou. Exatamente. Muito bom. Então, não é fácil. Quando você acredita verdadeiramente, tipo assim, você tá acreditando ali que isso é algo para você e você realmente tenta de coração, você vai tomando umas pauladas da vida também, ao mesmo tempo. Só que essas pauladas que você toma, parece que tudo se conecta, né, no sentido de você estar tatuando e aquilo que você está passando na sua vida pessoal está enriquecendo o teu repertório, que vai, de alguma forma, influenciar de maneira positiva também na tua profissão, entendeu? Então, quando você decide ir em busca de um caminho de crescimento, essa jornada de expansão, de evolução, vai acontecer tudo, cara, mas pode ter certeza, se você continuar acreditando, vai chegar um momento onde todas essas experiências se reúnem
e te dão uma nova força, um novo poder vital, uma nova presença. E as coisas começam a fluir. Aquilo que antes era travado, agora você começa a acontecer na tua vida de maneira natural. Não é mais você forçando, é a vida te trazendo, tá ligado? Era igual a gente tava conversando hoje, querendo ou não, antes de você sentir fora, tu tem que sentir dentro. Tem que sentir dentro. Você tem que ver que você merece isso. Tem Você que tem que falar, você cara, quer tu tá aquilo, correndo com tudo, você pode? Você Ou está tá sendo com sua coerente vontade? com a tua Exato. vontade, você fala que Isso quer, mas você tá que quer. fazendo Mas o que é preciso. isso também tudo pode. em todas as profissões Exato, acontece isso. agrega Não tudo, só na não vida, só né? na tatuagem. Na vida. Exato. vida. Se você não Com certeza. quiser aquilo de dentro de você, que realmente te Com move, certeza. você não vai sair do lugar. Você vai ficar Não. patinando, né? Exato. Fazendo círculos ali, você nunca vai Exato. conseguir seguir um trajetório. Né? E muitas das vezes a gente se trava em relação por depoimentos de pessoas, de amigos, que colocam em cima da gente, cara, esse não é o caminho. Por exemplo, minha mãe e meu pai eles não queriam que eu investisse na tatuagem. Eles falaram, não, tá ligado? Eu não quero Minha você família nisso, falava que tá era só ligado? hobby. Exato, isso não vai te dar dinheiro, não vai te dar um projetaram futuro. algo, né, Exato. pra gente, óbvio, né, como toda a família, né? Um medo que a gente já não tinha, mas a gente pensou, será? Como você mesmo você já participou de outras áreas e foi bom nisso, você optou pelo quê? Pela tatuagem, porque você gosta, você se sente mais dentro aqui, entendeu? Então entra muito nisso como uma escolha e não se deixar levar por pensamentos intrusivos de outras pessoas, entendeu? Querendo ou não, você não pode mudar quem você é porque outra pessoa tá chegando e falando não vai dar certo. É igual eu tava falando com o Lucas, cara, o maior testamento é o cara olhar pra tua cara e falar, não vai dar certo. É aí que eu falo, então pode ter certeza que agora eu vou cair com os dois pés. Agora a gente vai fazer acontecer. Porque pra nós, tipo, não sei vocês também, mas creio igual eu tava falando com o Lucas, a maior dúvida, cara, é o que fala assim, não, mano, então eu não vou provar só pra você, eu vou provar pra mim mesmo que eu posso e eu que consigo. eu vou fazer. É isso aí. É cair de cabeça. Não é provar para as pessoas, né? Sim. É uma autoaprovação que todos nós precisamos, né? Passar e acreditar em nós mesmos para poder evoluir, né? Um processo evolutivo. Né? Exatamente. É igual o Lucas falou em relação por conta das batalhas. Querendo ou não, tu toma muita paulada, tu toma muita coisa que ela vai te crescendo. Para quando chegar num nível, num patamar que você vai estar grandão, opa, já aconteceu aquilo comigo lá embaixo. Hoje eu sei como passar por cima disso. Para uma situação de, vamos supor, lá atrás, e hoje em dia você tá aqui em cima, você pode ver ela com uma visão diferente. Você, opa, passei por aquilo, mas, exato, evoluiu, aprendeu. Você passou pelos processos. Exatamente. E você evoluiu até você. E aí você aquela consegue situação que... olhar para trás e falar, cara, eu já consegui isso. E ver que aquela situação era pequena, né? Exato. E você achava que era gigantesca, né? E nada mais era do que... Querendo ou não, isso vai te moldando, te preparando para você ser quem realmente você quer ser. Você quer ser um grande artista, você quer ser um baita de um profissional. Como você pode chegar lá? A verdade é que nós como raça humana, eu falo, a gente está num processo evolutivo que a gente talvez não esteja nem em 1% da onde a gente pode chegar com esse processo evolutivo. Então, assim, essa jornada da vida é uma jornada que a gente vai testemunhando da metamorfose da mente. Hoje a gente pensa de uma maneira, daqui a um ano a gente está pensando totalmente diferente. Um exemplo disso, você pode chegar na profissão muito louco para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, ganhar fama, ser reconhecido, mas pode chegar um momento, em outra fase, depois de muitas experiências, que a tua mentalidade é perceber que não é mais sobre dinheiro, mas é sobre a construção que a vida fez em você para você se tornar quem você é hoje, tá ligado? Então todo dia, e é justamente onde a gente volta para aquele ponto, as coisas vêm até você quando você chega nesses pontos. Exatamente. Como diria você está preparado para receber. Como diria Carl Jung, você entra no estado de self, no estado do espírito, onde as coisas vêm, é o magnetismo, porque você já se integrou com tudo, você já entendeu que não tem nada fora de você, você é tudo, porque você também é a consciência cósmica criadora, então, tipo, eu já sou eu, cara. Eu já sou. Se for pra ser, vai eu já sou. Então, tipo assim, eu não me preocupo mais em ter, eu me preocupo em ser a pessoa que eu preciso ser para ter aquilo que eu quero ter. Entendeu? Então é mais sobre estado de espírito, sobre a forma como você se vê. E eu acho que o que está alinhado com a maneira que você se vê acaba vindo até você de alguma forma. Com certeza. Ó, ficou um take legal, a gente pode pausar, fazer um outro vídeo agora e a gente falar outros tipos de coisa. Já ficou legal. Na verdade a gente vai fazer um vídeo pro YouTube que pega tudo completo, você tá ligado, né? Vou colocar no YouTube completo e a gente vai pegar os cortes pra jogar no Instagram. A gente vai começar um canal YouTube agora. Não, a gente vai, eu vou editar. Agora começou agora, você não sabia, a gente tá te informando. A gente tá te informando que... Vai, tá lá no YouTube. Não, isso aí eu edito. Você esqueceu que eu sou o editor? Mas é o seguinte, o YouTube ele vai ser muito importante pra gente porque você percebe, Toguro vê através do YouTube,
Muitos hoje que estão posicionados, que a gente conhece através do Instagram, não criaram autoridade no Instagram, Não, criaram no YouTube. Exato. Entendeu? Porque lá onde tem TX maiores, onde as pessoas conhecem mais de bate-papo, ideia, a pessoa te conhece mais. Entendeu? Depois, quando você se posiciona no Instagram, a galera já tá te conhecendo. Isso é massa. É isso mesmo, rapaziada. Aí, ó, é uma aula. Inclusive, vocês podem entender com a gente, né? São 10 anos de profissão que eu tenho. O moleque aqui tem 6 e sabe pra caralho já. 6 anos de tatuagem eu ainda tava engatinhando. E, e o nosso brother aqui com 18 é um monstro. Mas nesse processo a gente já aprendeu pra caralho. Não é soberba, a gente não tá aqui pra se engrandecer, mas eu tenho certeza que o que eu passei, não só na minha vida pessoal, mas também na minha profissão, pode enriquecer pra caramba o seu repertório, pode fazer você ter uma percepção, isso se você tiver com os ouvidos abertos pra ouvir de verdade e refletir e testar pra ver se vai funcionar. Rapaziada, perdão, desculpa. Não, pode finalizar. Mas eu acredito dessa forma, acredito que vocês vão aprender bastante com a gente, comigo, com o Daniel, com o William. Então, é isso. Para agregar, né? O Lucas falou, antes de você querer alguma coisa, você tem que ser. Você tem que, antes de você perguntar como eu posso chegar, quem eu sou. Quem eu tenho que ser, né? Exato. Será que eu estou estudando um pouco mais como eu deveria estar estudando? Será que eu estou me dando um pouco mais? Eu não iniciei na tatuagem, eu vim de outras profissões, eu tenho um repertório em outras profissões que eu já trabalhei, inclusive em mercado digital, já tive minha agência. Então, pô, não tenho só tatuagem para te passar, ele não tem só tatuagem para te passar, nós temos um conteúdo. Eu posso te ajudar, você tatuador, a entender um pouco mais sobre o digital, perder seu medo na hora de começar a gravar. Eu passei por esse processo, tive que enfrentar a câmera com medo, tive que pegar e fazer mesmo com medo do que os outros vão achar. Isso são processos que a gente vai vencendo. E a gente, quando a gente vence, a gente entende como é que faz, a gente entende qual que é o processo para isso, qual que é o start para isso, tá entendendo? Então, a gente está aqui para se complementar em conhecimento. E não sei se vocês acharam já interessante um vídeo para finalizar um vídeo de hoje, ou se vocês querem estender. Mas eu acho que com o primeiro vídeo a gente fez um vídeo legal. Acho que ficou bacana. Acho que ficou bacana. Até perdi a vergonha. Ele tem vergonha, acredite se quiser. Se botar ele na frente de uma câmera não sai nada. Não mas sai nada, ele entendeu. Ele entendeu que antes de ter ele precisa ser. Ele já é o cara sem vergonha agora. Vamos aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Mesmo com 18 anos a gente tá sempre aprendendo mesmo. Eu venho de uma linha, tipo assim, né? Não sou tão velho assim na tatuagem, mas 18 anos eu comecei com 17, 2007. Mas olha, tanto que você sabe. E lá atrás não tinha. Não, lá atrás ele não tinha. Instagram, Twitter, nada disso, TikTok. Era só toda tinha, a raça? não, tinha blog, fotolog e Orkut. E telefone, velho. Mas a gente atendia cliente no telefone. As pessoas ligavam e trocavam ideia, eu quero fazer tal tatu, não sei o quê. Por Era telefone, muito mais velho, difícil, você tinha que não passar era? um orçamento, velho. Exatamente. Entendeu? Era mais por fachada que chegava cliente, não só o Instagram. Não, o você Instagram tinha que hoje descer em na porta, dia é mas quando o Instagram surgiu, Você tinha que subir com o cliente do panfleto, cara. Você Exatamente. convencer um cara a tatuar no meio da rua, o cara mas passando aleatoriamente. Quando Mas surgiu o era fácil. Instagram que começou, né, as empresas a colocar no Instagram e tal, o Instagram era uma mãe, não. cara. Era uma mãe. Quanto de gente que a gente conseguia de seguidor fácil, hoje tem que ter mais dificuldade. Hoje. Pra você conseguir muita se gente. encaixar no meio de todo mundo que tá lá ainda. Mas no início, nossa, eu tinha um Instagram E é um de 26 mil seguidores. Aqui o meu Instagram, pô. Perdi, tô com meu seguidor. Entendeu? Começou tudo. Mas nesse tempo, como eu tava falando, nesse tempo era uma mãe mesmo. E pra se for entregar. olhar, né, entrar em rede social, se você pode né, parar para pensar, o Facebook ele entrega o quê? Publicação, compartilhamento, são bobeiras, entendeu? Agora Instagram é portfólio, se você olhar para pensar. Portfólio e mensagem rápida. Exato, Chegou mensagem a esse ponto, né? Esse Sim. patamar. Porque antes era só. Uma fotinha, olha lá. As pessoas se Começou conectando. na foto. Começou As na pessoas se foto. conectando com as fotos Exato. e tomou uma proporção. Lembrei, aham. Sim. Era De isso. entrega. E Entrega quem bastante. não- Era só uma rede de relacionamento mesmo. Sim. Exato. E hoje quem não segue isso, velho, Fica vai fora, ficar cada um. pra trás. Fica. É igual a gente tá falando, eu tenho 18 anos, se eu não entrar nesse meio agora, Vai ficar. eu vou ficar pra trás. E Exato. aí cada dia que passa, vai ficando. E querendo Só ou piora. não, cada dia que você passa, deixar de entregar o E a 100% realidade- que você faz, mais você se atrasa. Um dia que você 1% perde, por 2 dia, dias você fica pra 1% trás. por dia, cara. E sabe, mas Você, sabe o que você acontece? só acumula. As pessoas elas aprendizagem. ficam um pouco com medo, tipo assim, na hora de começar a gerar conteúdo na internet, porque elas têm muito aquela autoimagem de se eu não tiver uma boa visualização ou uma boa curtida, eu não tô sendo válida. Mas não é. O posicionamento no Instagram ou em qualquer que seja a rede social é estratégia de volume. Não interessa se está voltando curtida, não interessa. O importante é que você esteja alimentando aquela rede, o algoritmo daquela rede sobre o que você está fazendo,
para que cada vez mais aquele algoritmo entregue para pessoas que têm relação com aquilo. Você acha mesmo que no mundo não tem pessoas que querem ouvir o que você tem para falar ou o que você está fazendo? Vai ter pessoas que não vão gostar, Então, que não vão... volume. Então, Quando pessoas você vão entende- adorar, vão curtir, vão seguir, vão mostrar para outras pessoas que Exato. se conectam com isso. Quando você entende que é volume, você para de ficar de tá se autoavaliando, porque você entende que a única coisa que você tem que fazer é gerar volume na internet. Aquela preocupação que você tinha, oh, será que ficou boa mesmo? Não sei o que. Será que ficou bonito? Será Então que- solta lá, solta, faz e solta. O maior defeito que creio eu dentro da rede social é o perfeccionismo. Não tem. Será que ficou boa? Será que vão gostar? Não, cara. Caga pra quem vai gostar, cara. Quantas vezes eu postei um conteúdo que eu falei, mano, essa tatuagem não tá tão bacana. Explodia, tá ligado? Batia um monte de curtida, um monte de comentário. E era algo que pra mim, na minha cabeça, pensando pequeno, eu falava, mano, não é a tatuagem. Mas, pô, tinha uma ou duas, três, quatro, cinco, 10 pessoas que achavam o trampo maneiro, entendeu? Nossa, cara, eu fiz uma parada muito errada agora. Como você falou de volume, era constância. Não é volume mesmo, mas o vídeo pro YouTube é com o celular deitado. Fica pros Instagram, então. Não, vai ficar pro YouTube, só que aí eu pego e corto a tela. Botar assim, quadrado, vai ficar, a tipo, vai ficar, primeira- nós vamos ficar mais cheio na tela, entendeu? Porque tem que cortar assim, ó, entendeu? Mas dá certo. Sim, Essa parada de aceitação vem milenar, né? Tipo, com certeza. nas tribos antigas, as pessoas que não eram aceitas, elas eram excluídas, Uhum. né? E o Instagram, querendo ou não, acaba se enquadrando É muito- basicamente nisso. Porque se a pessoa não se sente bem, se ela não teve muitas curtidas, muitos compartilhamentos, ela se sente o quê? Uma pessoa excluída da rede social que é hoje. Entendeu? Ela tem, tipo, ela não sabe fazer a dissociação mental daquilo. Isso. Ela acha que a personalidade dela, o ego dela, a persona que ela criou, é a pessoa que ela tá no Instagram. Não, Pode muda se tudo. já espelhar tá numa outra validado. pessoa, exato. Tá Pode se validado. espelhar numa pessoa, mas você não precisa ser ela, tá entendendo? Ela faz desse jeito. Uma- Você acha maneiro, você acha bacana. Pode, né, copiar pequenas coisas. Pô, gostei dos teus stories, gostei do jeito que você A passou gente ali. tá sempre modelando as Seja pessoas. Você, cara, a parada que mais cresce é uma pessoa autêntica. A autenticidade Exato. é o que cria, tá entendendo? Você pode ver, as pessoas mais loucas no mercado são as que mais estouram. Olha o Torugo, olha o que? O Whindersson Nunes. Pessoas Olha, autênticas, são eles autênticas, mesmos. São eles, né? mesmos, entendeu? Então a gente Então, perde, seja a gente já começa perdendo. Eles não colocam uma máscara quando a pra gente falar. tá tentando ser alguém que a gente não é. Ou quando você quer, como que fala? Como é compatibilizar? Como é que fala? É se igualar? Não, tem uma palavra mais certa. Tem que ter coerência. Não, você querer ser aquela pessoa, você se colocar como... Se moldar. Não, chega quase a ser isso. Projetar. Quando você projeta uma pessoa, não? Não, é quando você quer ser aquela Abriu o pessoa, não é? dicionário. Esse espelho, porra, Abriu o esse... dicionário. Vamos olhar aqui na hora. Cara, tem uma palavra mais certeira pra falar 3 aqui, horas mas depois. É difícil, é difícil. Mas enfim, Chegamos a uma conclusão. vocês podem tentar entender que vocês não precisam Sim, ser aquela pessoa claro. pra dar certo, entendeu? Claro. Se você for autêntico, é capaz de você se destacar muito mais. Ficou mais conhecido popularmente pelo Pablo Marçal, que usa esse termo de modelagem, mas esse não vem dele. Na programação neurolinguística a gente já conhece sobre esses termos, mas a modelagem é nada menos do que você ter a sua personalidade, você ter a tua forma de ser, mas entender quando alguém tem uma característica que é uma facilitadora para alguma coisa, e você considerar válido adotar aquilo para você também. Não é plágio, é modelação, porque estar presente no digital, estar presente na vida, não apenas no digital, é estratégico. Relacionamentos são estratégicos, ainda que com vínculos verdadeiros, mas o relacionamento empresarial, no meio que você vive, é estratégico. Então, se você aprende a usar ferramentas a teu favor, na hora de incorporar uma linguagem diferente, um novo posicionamento, porque você sabe que aquilo dá certo, é usar aquilo sem deixar de ser você. Então, isso é uma estratégia muito interessante para usar. Com certeza. Muito Você válido. pode pegar as coisas dos outros e modelar para encaixar melhor com você. Não é porque, por exemplo, o Lucas falou 10 palavras para mim, Daniel, você precisa mudar nisso e naquilo. Cara, se eu pegar só 2 palavras dele e agregar isso realmente na minha realidade, faz diferença. Você já Obrigado. tá mudando a porcentagem. E o melhor ainda é quando você já adquiriu uma consciência sobre essa questão da modelagem, que você já não espera mais que falem e talvez nem precise, né? Às vezes você já tem um olhar observador que está procurando o que pode ser melhorado, entendeu? Você já tem uma autoanálise, Exato. você sabe se autoanalisar sem ficar se cobrando, mas você sabe onde você pode melhorar, entendeu? Com consciência limpa, sem julgamento de, eu tô errado. Não, eu tô simplesmente numa constante de evolução. E agora é válido eu pregar e adotar esse estilo desse cara aqui nessa situação que ele desenrola. Vamos agregar isso daqui. Vamos pegar aqui. Vou evoluir um pouquinho. Vou evoluir. Porque o maior problema é o ego, querendo ou não. Eu faço desse jeito. Eu já fiz, eu trato desse jeito. Cara,
Escuta o que o outro tem pra E falar. é incômodo pro ego não saber de alguma coisa. Exatamente, Sabe? é Quando o muito ego não incômodo. sabe, ele... Nossa, cara, ele bate, ele discute, até não dá certo. E sabe como você percebe que não deu certo? Quando você começa a perder as coisas na sua vida e começa a ver o outro lado dando certo. Porque se tá dando certo pra ele, por que tá dando pra ele e não tá dando pra mim? Qual que é a diferença que ele faz, que ele fala com os clientes, que ele tá se age? esforçando Isso um vai pouco esforçando mais. errado, no Às vezes ele errado. pode estar tendo uma visão diferente. Sim. E como a gente tudo está é válido. nessa, como a gente Tudo tá é nessa linha da construção de conteúdo, do perfeccionismo, uma das coisas que eu entendi que fez muito sentido para mim é o quê? Por eu ter um senso muito crítico e eu estar sempre querendo entregar as coisas com o meu melhor, de estar sempre fazendo algo no máximo, eu tinha uma dificuldade que eu considerava que eu estava indo, eu considerava que eu estava legal, até eu ver alguém fazendo melhor que eu. Então já me diminuía porque eu não estava bom o suficiente, porque eu me comparava com quem estava melhor. Autocrítica, né? O que eu entendi? Estava mais alto do que eu. O que eu entendi? Eu entendi que eu deveria, então, me concentrar que, pro nível que eu queria, pro nível que eu estava, as pessoas que estavam abaixo de mim queriam aprender alguma coisa que eu já tinha. Então, tipo, se eu ficar me comparando com o cara, tem pessoas que podem estar aprendendo comigo para a fase que elas estão, assim como eu já estive numa fase anterior e aprender com o que eu já sabia seria válido para mim, e outras pessoas que também precisam. Às vezes você é referência para alguém e você nem sabe. Entendeu? Então é concentrar nessas pessoas, não concentrar em levar uma mensagem para quem está acima de você. Quem está acima de você está fazendo o progresso dele lá individual. Tá dando Tá certo. voando, você tem que fazer para quem está abaixo, você tem que fazer para quem está querendo aprender com você. Então é excluir esse Com auto-julgamento. certeza. Aceita o nível que você tá. Aceita onde você tá. Olhe o que você pode mudar hoje, tá entendendo? Não adianta você como querer mudar 10 coisas no seu dia. Mudando uma por dia, cara, mano, você já estourou, entendeu? Não adianta vir conhecer o Lucas aqui. Pô, que da hora que o Lucas faz isso, que da hora que o Lucas faz aquilo. Tu não vai conseguir agregar tudo que o Lucas mostra pra ti aqui num dia só. Tu não vai conseguir mudar de cabeça. Tu vai falar, cara, eu posso mudar isso aqui, muda no seu dia. No outro dia, pô, o Lucas mudava aquilo, muda no seu dia. Como que eu posso te dizer? A mudança diária vale muito mais a pena do que uma mudança drástica. Porque você, como que eu posso te falar? Você corre rápido demais e você tropeça, entendeu? Então vai um passo de cada vez e você tem a chance de evoluir muito mais rápido do que você querer fazer uma mudança drástica dentro do seu conhecimento. E se você bem reparar, se você fizer uma autoanálise, você vai perceber que ao longo da tua trajetória, você não aprendeu tudo o que você sabe com uma pessoa apenas. Não. Você aprendeu no decorrer. Passei com o Daniel ali. Nossa, o Daniel tem uma estratégia aqui que eu vou pegar isso aí. Beleza, quando você vê, você está em outro ciclo, com outras pessoas, aprendendo o que é necessário para você naquela fase também. São fases da vida, né? Que ao longo a gente vai se vai carregando um pedaço das pessoas junto com a gente. A gente vai integrando coisas que a gente já tinha e não sabia. Essa é a realidade, porque a gente acha que a gente está aprendendo apenas, mas não é isso, já está no nosso inconsciente. Quem a gente falava já isso sabe. era o Chico Xavier. Chico Xavier falava isso que é integração. Três pessoas que a gente conhece. A primeira pessoa é a da bênção. Vai vir uma pessoa que vai te conhecer, que vai te ajudar financeiramente, que vai te ajudar com uma amizade muito forte. Eu tive essas pessoas. Cara, e é bom você ter. Isso é importante. Existe a terceira pessoa que ela vem para te quebrar. E esse é o maior ensinamento que você pode ter. É a pessoa que está para te quebrar. Que vai te mostrar que você pode ser bom, mas você não pode ser bobo. E é isso que faz você crescer, tá entendendo? E a terceira pessoa é a pessoa normal. É uma pessoa que é do cotidiano, uma pessoa que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas como o Lucas mesmo disse, vai deixar algo ali contigo, entendeu? Ela não vai te mudar de completo, mas ela vai preencher um espacinho que tá dentro de ti ali, ó, que depois que você chega num certo nível, você fala, cara, se eu não tivesse conhecido toda essa gama de pessoas, eu não seria quem eu sou hoje. Acho que a vida, inclusive, eu acho que a segunda parte da vida, ela começa nessa aceitação, porque tem a primeira fase da vida que você se quebra, que você passa por fases difíceis, tem a parte que você perde a sua fé, tem a parte que você acha tudo somente difícil, não vê lado bom em nada. Você começa até a vida tendo um pensamento positivo, mas chega um momento que você questiona tudo que você sabe. E parece onde você está, no momento que você está, poderia ser exato. Melhor. E parece que a segunda parte da vida é justamente sobre você compreender que tudo foi necessário. Quando você integra todos os acontecimentos e não mais tem eles como ingratidão ou como aquele senso de que a vida está errada, eu não deveria estar passando por isso, isso é vibrar em baixa frequência, e você aceita que tudo estava conectado e se nada tivesse acontecido, você não teria se tornado a pessoa que você é hoje, essa é onde você começa a viver de verdade, essa é a parte. Porque viver em gratidão, numa frequência de gratidão, é o que faz as portas estarem sempre abertas. Você não recebe aquilo que você já não é grato por aquilo.
Desse tudo. Você não controla 100% do que acontece na sua vida, você só controla 10%. Os outros 90%, você não tem controle Exato. nenhum. Então, entenda que você só tem controle de 10%. Entenda que os outros 90% é reação que a vida te coloca. E é mais ou menos isso que eu estava falando. 10% é ação, 10% é ação, 90% é reação. reação. Não tem explicação. Eu esqueci que eu ia falar. Não, mas você tava falando que a guria comprou o maquinário pra ti. Não, já passou disso. Eu já tava entrando noutra parada. Já? Então... E agora fudeu. Desculpa, Lucas. Não, agora é ele porque não eu foi guitarrista. sou o popó mesmo, por isso que eu esqueci. Mas era uma coisa de aceitação que você estava falando desse jeito. Da tempestade, das barreiras. Era isso. Eu ia falar sobre a integração. Isso, era exatamente o que eu ia falar. Ultimamente eu tenho citado muito esse psicólogo, né, que foi Carl Jung. Ele estudou muito o consciente e o inconsciente humano, porque ele entendia que o ser humano, de certa forma, ele tinha um inconsciente global que tinha a ver com todo ser humano. Que todo ser humano, por exemplo, você tem dentro de si uma versão que é considerada na psicologia como o arquétipo do herói. E isso é um inconsciente global. Por quê? Porque é uma forma de o ser humano agir que está presente em tudo, em todos. Só que nem todos têm consciência em suas faculdades mentais desse arquétipo. Então, às vezes, ele não utiliza esse arquétipo do herói. Então, isso vai servir muito para isso, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e, às vezes, a nossa sombra, que é onde a gente considera nosso defeito, ao contrário desse lugar, no outro polo desse lugar, dessa sombra, seja essa dificuldade que você tem, existe uma outra versão sua que pode ser acessada que é totalmente diferente. É totalmente diferente daquela sombra que você tem. Então, nesses momentos de dificuldade, nesses processos, você pode parar para pensar, pô, se eu sou tão... Vamos usar um exemplo bem geral. Se eu sou tão ignorante, às vezes tem outra versão sua que é uma calma total, entendeu? Então a gente precisa explorar isso em meio à Você dificuldade. quer saber controlar, né? Querendo ou não, igual o Lucas falou, existe sempre dois pontos. O ponto negativo e o ponto positivo. Você tem que se controlar para ficar mediando ao ponto. É bem isso a vida, entendeu? Você se integra com aquilo que antes você nem sabia que existia a possibilidade de estar dentro de você. Mas já estava. Já está. Você só não desbloqueou aquilo Não ali. tinha desbloqueado. Entender isso te faz entender. Eu estou num processo de evolução constante. Agora que começou. Não tenho mais uma mentalidade fanática de falar, eu conheci isso, isso é minha totalidade e aqui que eu vou ficar. Não, uma mentalidade de expansão de consciência, uma mentalidade contínua, onde você está sempre ciente que aquilo ali que você está vendo é só uma parte do processo. Porque se o ser humano conhecesse toda a totalidade do seu inconsciente, ele ficaria louco. Como é que você vai conhecer tudo que existe na faculdade humana? Não tem capacidade de entender tudo que existe. Então é liberado pra gente aos poucos, tá ligado? Você não pode aguentar toda aquela carga que realmente É muita energia, É pô. muita energia, é muito conhecimento. Energia. Querendo ou não, a gente aprende todo dia aprendendo, todo dia deixando algo pra trás, que era o que não era pra estar contigo. E é isso. A benção só vem quando você escolhe tirar aquela coisa ruim que tem dentro de ti. Ter consciência que tem muito mais pra vir, muito mais pra aprender, cara. Isso aí não tem preço. Pra você pra ter, receber, pra poder agregar e evoluir. E aonde você tá, você já não volta mais. Porque se você chegou num processo de evolução mesmo, mental, onde você foi transformado na sua mente, até, se quiser usar exemplo bíblico, né? Paulo fala, né? Esforçai-vos pela transformação e renovação da mente de vocês. Ou seja, todo dia tem que ter um processo novo de aprendizado. Tá ligado? Você tem que aprender alguma coisa nova e repassar alguma coisa nova pra alguém pra você poder evoluir. Exato. Querendo ou não, maturidade não é idade. Maturidade é algo muito além. Exato. É o nível de experiência que você já passou na sua vida. E de mentalidade também. Com certeza. A evolução da mente. Exatamente. De cada ser, né? Eu considero... Tem pessoas que são mais velhas e tem uma mentalidade.